bem-vindo ao Papo com Garrett, um programa de entrevista do portal garrettrh.com.br. Eu sou Alexandre Garrett, editor-geral e CEO desse portal. Hoje tenho a honra de receber a doutora Jaqueline Valles. A doutora Jaqueline Valles tem uma longa experiência universitária, ela dá aula de Direito, ela é mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo e está sempre se atualizando com cursos de especialização na área. Trabalha no seu escritório, a Valles e Valles, também atende casos empresariais, entre os quais a gente vai abordar o tema hoje, que é o assédio moral nas empresas, porque o assédio moral tem sido uma das grandes perdas de grandes instituições, de empresas, até para entender o que é, aonde é assédio moral e não é assédio moral. Por quê? Porque chefes e líderes se confundem, muita gente acha que é capataz, que não é líder, e os jovens hoje têm um outro modo de pensar a organização, de querer ser aceito na organização, querem ter sua própria voz e não estão mais naquela paciência e na tolerância que nós tínhamos no passado, que o chefe poderia falar qualquer coisa, que tudo estava bem em nome do emprego. Hoje o jovem ele quer ser respeitado, ouvido e, evidentemente, a empresa precisa tomar um cuidado muito maior, porque a própria legislação vem evoluindo e já não se sabe mais o que é assédio, o que não é assédio, e as brincadeiras, e a questão do próprio home office, da pandemia, criou uma outra forma de relacionamento. A tecnologia também acaba agindo como um fator de estresse também para a carreira do jovem. Então, doutora Jaqueline, bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre Garrett. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. O assunto é extremamente importante, extremamente relevante esse ponto. Exatamente, porque as próprias empresas não sabem como lidar com a questão do assédio moral. O que a gente poderia caracterizar como um assédio moral na relação entre as pessoas de uma organização? Alexandre, o que vem ao meu escritório é uma característica muito clara, tá? Hoje em dia, como você bem explanou, nós não temos mais aquela figura do chefe, nós temos a figura do líder. O líder, que coloca-se, lógico, sou advogada criminalista, eu vejo sempre foco quando as vítimas chegam para mim ou quando os acusados chegam para mim. Eles se colocam como pessoas que devem ser seguidas. Eles lideram pela sua competência, eles lideram pela sua personalidade, eles lideram pela sua capacidade de persuasão. Essa nova geração, como você mesmo falou, de colaboradores, eles estão claros que o líder tem várias situações pessoais a serem seguidas. Então, aí que mora o perigo. Por quê? Porque enquanto o líder coloca não somente o lado profissional, como antigamente era o chefe da antigamente, até me permito falar da nossa época, que somos mais antigos, o chefe daquela época era o seguinte: olha, você faz isso, você faz aquilo. E não havia... Era tarefa. Hoje em dia há uma ideia de se moldar o colaborador. Eu quero moldar o colaborador de acordo com a minha cabeça. Com a visão, valor da empresa. Exatamente, sabe? E aí confunde-se o profissional com a pessoa. Quando confunde-se o profissional com a pessoa, o que nós temos? Nós temos que o lado pessoal fica exigido. Então, aquele chamado líder, ele começa a entrar numa seara extremamente importante e também perigosa. Ele exige daquele colaborador uma apresentação pessoal que nem sempre isso tem a ver com a missão da empresa. Com o resultado, com o trabalho em si. Isso. E aí cria-se uma expectativa que ele seja do lado pessoal, da maneira que ele quer, que o líder quer, esquece as tarefas do dia a dia profissionais e fica focando, olha, não, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais expansivo, você tem que ser mais colaborador, você tem que ser mais...
E nisso, o que as pessoas reclamam para mim no escritório, é exatamente isso. Olha, doutora, eu não tinha mais missão. A única missão que eu tinha de trabalhar era me transformar. Então, era aquela situação de meio coaching com um líder, com tarefas a fazer. Vai dar roupa, maquiagem, ao Vai sapato, dar roupa, maquiagem. ao batom. Exatamente. Olha, você não tá bem assim? Nossa, mas essa roupa não tá boa. Nossa, mas você gosta desse tipo de batom? Nossa, mas por que você fala desse jeito? Nossa, essa tatuagem... E o lado das tarefas do dia a dia do trabalho ficou uma situação coadjuvante. Então, o profissional entra na empresa falando, olha, eu sou, sei lá, sou jornalista, eu sou professor, eu vou dar aula, eu sou técnico de TI. Então, ele pensa que ele vai fazer uma situação objetiva. Como nós temos essa nova geração de startups também, que são empresas menos formais. São mais informais. Aí o lado profissional pega. O lado profissional pega em termos do quê? Eu vou te moldar pelo lado pessoal, tá? Aquele profissional, ele se coloca o seguinte, eu vou te moldar porque você tem que estar dentro da nossa cara. Sim. É a cara da empresa, o jeito da... Só que, às vezes, as pessoas entram e não querem vestir aquilo, não querem ficar de uma roupa mais informal. Uma camiseta com... Não quer. Exatamente. Ah, mas você é muito formal. Mas eu trabalhei o tempo todo assim, agora tem que trabalhar ao contrário, senão... Ah, não, eu vou me impor, eu vou trabalhar de chinelo. O meu profissionalismo não vai afetar o chinelo, não, mas você não pode trabalhar de chinelo. Então, essas pequenas situações de transformar aquela pessoa transformar o profissional numa pessoa melhor, uma pessoa moldada, isso é um perigo. Porque essa expectativa que se cria acaba surgindo aí o assédio, que você falou bem. O que é o assédio? O assédio é você não tolerar, o assédio é você, eu vou ser repetitivo, ficar assediando aquela pessoa para a sua mudança. Para que você esteja, que ela seja como você imagina que ela deveria ser. Sim. E não como ela é. Não como ela é. E outra, nós estamos falando, não esqueça, nós estamos falando do lado pessoal. Não profissional. Porque enquanto eu moldo o lado profissional, muito bem, olha, você não escreve bem. A tarefa não está boa. Não. Vamos refazer. Perfeito. Agora não, mas você não pode ser assim, você não pode falar desse jeito, não, você tem que beber café desse outro jeito. Teve uma cliente minha que falava o seguinte, olha, doutora, eu tinha tarefas de chegar de manhã e ter que beber café com grupos de pessoas. Então, depois que eu bebesse um café com um grupo de pessoas, aí que eu poderia trabalhar. Só que o meu trabalho ficava extremamente pesado, porque eu não conseguia trabalhar, porque até eu beber café com todos os grupos, eu chegava às 10, eu dava 1 hora, também ainda estava bebendo café. E para beber café para quê? Para que eu pudesse me comunicar. Se integrar com as pessoas. E aí o meu trabalho... Fica para depois. Fica depois. Ah, mas nós temos que ter toda uma engenharia de conversa, tudo. Ela falou assim, e quando eu não fazia isso, eu recebia assim, nossa, mas você é uma pessoa pesada. Você é uma pessoa extremamente... A sua energia não é boa. Sua energia não é boa. Você é uma pessoa extremamente não comunicativa. Em nenhum momento era colocado na balança no lado profissional. E quando você começa a falar desse jeito, você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa pesada, você é uma pessoa não muito boa no ambiente. Vai criando questões psicológicas para a pessoa. Sim. E que vão interferir também no resultado do trabalho. Exatamente, mas nós estamos chegando perto do crime. É. Nós temos aí um crime muito claro, que é crime contra a honra, contra o sentimento daquela pessoa. Se eu não estou satisfeito com o seu trabalho, eu pego e falo, desculpa, não dá mais para você trabalhar. Agora, a partir do momento que eu começo a todo dia gotejar uma característica negativa naquela pessoa, o que eu começo? Eu começo a atingir o decoro. Se eu começo a atingir o decoro, o sentimento daquele funcionário, daquele colaborador, eu já acendo a luzinha do crime contra a honra, que é muito claro que é injúria, tá? Artigo 140 do Código Penal, e é penalizado. E os líderes não estão sabendo disso. Quando chega no meu escritório, eu falo assim, olha, aí tá muito claro, eu não sou das... E são empresas de todos os tamanhos também. Todos os tamanhos. Eu sei que os bancos têm muito problema com essa questão de chefias, de
de orientação, até por causa Sim. do atendimento ao cliente. Sim, Porque às vezes o cliente xinga o colaborador, o gerente pede para que ele suporte. É uma situação. E se ele não suporta, ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa que não tem temperamento de se associar ao sentimento, ao profissionalismo, ele parte para a negatividade, ele parte para a agressão verbal, e isso realmente as pessoas ficam extremamente, cada vez mais deprimidas, elas não sabem o que fazer. É que há o estresse do trabalho, que já é natural, Muito. porque a pessoa, na realidade, ela quer ser acolhida no trabalho. O lado da psicologia diz que é isso. Todos nós queremos ser acolhidos, ser bem vistos, elogiados, que é uma forma que você se motiva. Quando começa a crítica e direcionar a questões pessoais, como você não está bem, você não atende direito, você vai destruindo um pouco a automotivação dessa pessoa. Sim. E ela acaba, evidentemente, começando a se sentir triste, sim, a deprimir. Sim. E a gente tem muito caso nas empresas de pessoas que se deprimem, que buscam apoio psicológico, e quando não aguentam, explodem e vão parar no advogado. Sim, vão para aí vem as ações trabalhistas, da qual o seu escritório cuida. A trabalhista em si, nós cuidamos de outros setores, mas na área criminal. Na área criminal. Quando vem, falando assim, olha, eu realmente sofri danos psicológicos. E só afirmar que, inclusive, do ponto de vista legal, é mais sério. Eu acho muito mais sério. Uma coisa porque você trata do foro íntimo. Sim, né? Você não tem como indenizar financeiramente aquela pessoa. A lei é muito clara, ela fala o seguinte, olha, você não precisa perdoar o seu ofensor quando você foi injuriado. É diferente de uma difamação, que você inventa um fato, aí você vem e fala assim, não, me perdoe, eu quero me retratar. O crime de difamação admite essa retratação. É mais fácil. Agora, a injúria não. A lei não fala, olha, o vítima, aceita a desculpa. Fala, não vou aceitar. Não vou aceitar, tá? Eu realmente fui ofendido. Durante meses eu fui massacrado. Eu não quero. Eu não quero. Tá? Mas o que nós também devemos pegar, Alexandre, não estamos falando de, perdão da palavra, a mimimice, tá? Vamos fazer uma boa diferença. Uma coisa é aquele colaborador intolerante, que não aceita crítica, não é isso. Nós estamos falando de uma situação de assédio mesmo, moral, tá? Que a parte moral da pessoa fica negativada. Sim. O funcionário ele não serve mais para nada porque ele não sorri todo dia. E principalmente quando eles querem demitir a pessoa e não usam de clareza. Sim. E começam a perseguir através do comportamento, da hora de chegar, da hora de sair, de não estar integrado ao grupo, de não sorrir adequadamente. Sim. E aí isso vai caracterizando o assédio. Vai caracterizando o assédio e nós vamos parar nas varas criminais. E muitas vezes eu percebo não digo a inocência, mas a falta de ciência do líder, a falta de ciência da estrutura da empresa. Quando recebe uma citação criminal, calma aí. Mas como? O que é isso? É uma surpresa para ele. É uma surpresa. O RH se surpreende. Mas como? Cai para trás. Ele tem um currículo tão bom. Não, ele está sendo... Como é que é? Ele vai ter que depor na delegacia? Mas o que ele fez? Ele roubou alguém? Ele matou alguém? Não, ele ofendeu. Ele ofendeu. Ele foi minando ela por negatividade, entendeu? Ele realmente assediou moralmente aquela pessoa. Tá? Nós não temos o crime assédio moral. O lado psicológico conta muito nessa... Conta muito. Tanto é que a honra é o que... Vocês podem usar o laudo psicológico como reforço também. Sim, lógico. No momento da penalidade, que o juiz faz a dosagem da pena, tem um item que fala assim, resultados do crime. Tá? Quando você coloca que o resultado do crime foi extremamente nefasto, porque aquela pessoa está psicologicamente afetada, a pena sobe. Tá. Então nós temos que chamar a atenção dos nossos líderes, que mesmo protegidos sobre um cargo, eles têm que tomar muito cuidado no trato. Sim. Né?
Sim. E lembrar que não estão tratando, porque muitas vezes eles são assim com suas esposas, com seus filhos. O comportamento da pessoa na empresa, às vezes reflete um comportamento familiar também. Sim. A relação que ele tem no mundo fora do trabalho. Sim. E ele tem que entender que dentro do trabalho tem os limites aumentam e os cuidados têm que ser muito maior. Se nós voltarmos à ideia do chefe, te dou tarefa, você pega e cumpre, e mesclar com essa nova ideia do líder, eu acho que seria ideal. O líder inspira, ele incentiva. Sim, mas ele também se frustra quando ele não consegue. Sim. Quando ele não consegue liderar, ele se frustra e aí ele aí ele vai para a agressividade. Então, um líder realmente é uma pessoa tem que ser uma pessoa extremamente experiente no lidar. Entendeu? No lidar com as pessoas, no lidar com o relacionamento. Senão, ele vai ultrapassar a linha que é extremamente tênua e vai cometer delitos, e aí não tem o que fazer. E o porte de empresas? São pequenas, médias, grandes? A senhora citou startups. E o que eu tenho mais reclamações são desse nível de startup. De empresas novas, mais informais, são pessoas extremamente competentes. Sim. Que estão se perdendo nesse novo conceito. E que são jovens também, que ainda não têm talvez a maturidade, a experiência. Pode ser, não. Para liderar. Sim, eu sou daquelas que acredito no jovem, acho que o jovem recebe muito, tá? Eles têm outro conhecimento dos mais velhos, mas essa ideia de aqui é tudo muito legal, nós vamos jogar ping-pong, nós vamos jogar vôlei no meio do expediente, nós vamos assistir televisão, nós vamos fazer tudo, acaba tendo isso que eu peguei... Entra num mundo mais pessoal. Né? Mais pessoal. Entendeu? Você não é você não consegue lidar com o funcionário do lado pessoal. Você não consegue, você não tem atribuição, você não tem o mecanismo de lidar com o lado pessoal. 90%, 80% do dia da pessoa. Ele está lá para trabalhar, entendeu? Como infelizmente, ele se relaciona com a namorada, com o namorado, com uma mãe, supostamente não me interessa. É isso que está pegando, tá? As pessoas estão misturando os assuntos. Uma coisa, óbvio... Eu acho que a rede social dá essa sensação que está tudo meio integrado, que todo mundo é muito íntimo, muito próximo. Você tem que ser muito legal, você tem que ser sempre muito para frente, sempre muito sorrindo. Não existe máquinas, não existem pessoas, né? As pessoas são o que são, existem pessoas ruins, pessoas boas, mas não existe uma pessoa chamada assim, eternamente, olha, selfie de rede social. Isso não é. A maior parte das demissões acontece por questões comportamentais, não técnicas. Por quê? Porque os líderes, os chefes não conseguem entender o comportamento da pessoa ou ela não tá se relacionando ao grupo da maneira como ele imagina. Sim. E isso gera, às vezes, a questão do assédio, porque as pessoas isolam, porque as pessoas criticam, e isso, do ponto de vista psicológico, pode realmente trazer muitos estragos, e principalmente para jovens, que não têm ainda a maturidade necessária para suportar uma espécie de rejeição. Né? Porque isso entra no campo da própria rejeição. E ele também confunde, ele não sabe se ele é cobrado porque ele é feliz ou se é porque ele é competente. Exatamente. Porque ele sorri bem ou porque ele é competente. Ele fica perdido. Ele não sabe se naquela empresa ele tem que ser o legal ou o competente. Apesar que as coisas se misturam, né? Sim. Mas você não precisa ser 100% legal. Você pode ser 100%, né? Porque também nessa questão do assédio, a questão da disputa pelo poder, que não está intrínseca, mas há um pouco a questão da disputa pelo poder. Na medida que eu estrago a tua fama, eu consigo subir pelo outro lado, né? Então tem essa questão também, que é um lado bem humano, mas que também pode caracterizar problemas na hora da... Que vem do conceito do líder. O líder quer sempre ser o homenageado, o seguido, o admirado, coisa que o chefe antigamente não era. O chefe não estava nem aí, o chefe podia ser xingado, tudo bem, entendeu? Sou chefe mesmo, era uma coisa... Os extremos me deixam muito intrigada, entendeu? Esse negócio, o chefe é grotesco, isso não é legal. Mas um líder
que aquela pessoa que Tem que organizar todo mundo. mais uma. Ele quer que o lado ele seja seguido assim em todas as ideias. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que enxergar que eu não tenho seguidores. Eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas que trabalham comigo, não necessariamente precisam me seguir. Naquele momento, faz o que eu estou pedindo para fazer, tá? Se não concordar, é evidente, nós vamos conversar, mas não, eu não tenho nem que dizer o que fazer. É só você ficar me olhando, me espelhando que você vai se dar bem. Não é dessa maneira, não é dessa maneira. Eu não acho que nós temos hoje líderes tão preparados para impor essa situação de, olha, você me admira, você me inspiradores suficientes para sua própria presença provocar. Isso, exatamente. Então. Perfeito, doutora. Então, nós queríamos agradecer a participação da doutora Jaqueline Valles. Eu acho que o assédio moral é uma questão que as empresas têm que cuidar com muita seriedade, porque não é um tema barato, que vai custar caro. A gente sabe que as empresas têm uma despesa grande e que pode provocar aí processos, né? Tanto na área trabalhista como criminal. Tanto trabalhista como criminal. Então, vamos ficar atentos, vamos pensar que as lições de liderança têm que ser muito bem aprendidas, porque as pessoas têm que dominar essa capacidade de motivar as pessoas, de entender, de se colocar no lugar do outro também, e não achar que o outro vai perceber... Vai ser meu sósia, meu seguidor. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer estar aqui com você. E Papo com Garré continua com novas entrevistas. Agradecemos aí a participação de todos e até breve.